Ascensão através de habilidades. Episódio 226. Criando um mundo sombrio. 1. E assim, Odin, tendo ocultado sua identidade, revelou-se e concedeu punição àqueles que o perseguiram e recompensas àqueles que lhe mostraram misericórdia. Uau! Os olhos de Minerva brilharam. Talvez cansada de brincar há dias, Minerva importunou Taizan para lhe contar uma história. Assim, Taizan contou a história de Odin, protagonista da mitologia nórdica, que se disfarçou de velho maltrapilho e desceu à terra. Interessante. Você está satisfeito? Sim. Minerva sorriu e apoiou a cabeça no joelho de Taizan, mexendo na barra de suas roupas. Está quase acabando. Já fazia quase uma semana desde que Taizan conheceu Minerva. Durante esse tempo, a aparência e a personalidade de Minerva não mudaram, mas o poder dentro dela cresceu imensamente. Agora estava chegando ao fim. Em 1 ou 2 dias, Minerva se tornaria um rei espiritual perfeito. Acabou agora. Minerva levantou-se com uma expressão solitária. Eu me tornarei o rei que guarda este lugar. E quando me tornar rei, ficarei preso aqui e não poderei sair. E você, um aventureiro que desce ao labirinto, deixará este lugar. Minerva tentou sorrir. Mas está tudo bem, tenho o dever de protegê-los. Posso aguentar mesmo se você for embora. Existe uma maneira. O fantasma falou. Você só precisa fazer um contrato com este. Ah, um contrato? Não é como se um rei espiritual não pudesse fazer um contrato, certo? Se você fizer um contrato, você pode vir quando for chamado, certo? O rosto de Minerva se iluminou por um momento com as palavras do fantasma. Mas então escureceu novamente. Não, se eu fizer um contrato com uma entidade de outro mundo, meu poder vazará. Não é que eu não possa protegê-lo, mas é perigoso. Preciso proteger este mundo. Escondendo sua tristeza, Minerva foi questionada por Taizan. Você gosta das pessoas deste mundo? Sim, eles são as pessoas que devo proteger e é o mundo em que devo viver. E aquele de fora? O humano que fez um contrato com um espírito de alto escalão? Sim. Hazaki, cuja conexão foi cortada por Taizan, vinha dia após dia para bater na barreira, pedindo seu poder de volta e alegando que era dele. Foi uma afirmação ridícula. Para começar, o poder nunca foi dele. Pertencia ao espírito com o qual ele havia contratado. Taizan o ignorou. Ninguém estava lá para cuidar de tal Hazaki. Percebendo através de uma série de eventos que Hazaki havia perdido seu poder, eles rapidamente se distanciaram. Acima de tudo, eles não estavam se aproximando por causa do poder que Taizan demonstrou. Em vez disso, ofereciam-lhe sacrifícios à distância. Sua proficiência em poder divino aumentou em 1%. Graças a isso, sua indesejada proficiência em poder divino estava aumentando. Minerva assentiu. Ainda assim, ele é uma criança que devo proteger. Enquanto ele estiver comigo, eu o protegerei. É assim mesmo? Taizan respondeu secamente. Vou dormir então. Vejo você amanhã. O espaço em branco recuou. Taizan voltou à esfera mais uma vez. Como isso vai acabar? É estranho. Taizan murmurou. Desde que veio a este mundo, o que ele fez foi procurar Minerva e protegê-la. Para uma missão dada diretamente por um deus, era simples demais. Mesmo que Taizan não tivesse protegido Minerva, não teria havido nenhum problema. Ele poderia adivinhar o motivo. Talvez eles estivessem reunindo poder, para seus próprios propósitos, destruir o mundo, matar Taizan. Então, eles começariam a se mover em breve. Como eles vão abordar desta vez? Taizan murmurou com antecipação. Eles não podiam enviar monstros como quando ele realizou a missão do deus da magia. No mundo dos gigantes, isso foi possível porque o deus superior criou uma fenda. Mas Arulha foi firmemente bloqueada pelo deus espiritual. Eles não podiam enviar monstros. Então, eles usariam outro método. Taizan esperou calmamente. Então, o dia amanheceu. O rei espiritual não ligou para Taizan. Dentro da esfera, ele podia sentir um tremendo poder sendo lentamente reunido. Agora era o fim. E então, Akien veio para Taizan. Olá. Ela abaixou a cabeça, o rosto tremendo. Taizan acenou com a cabeça em saudação também. Akien falou. Estamos saindo agora. Você desistiu? Desistimos há muito tempo. Não tivemos escolha a não ser ficar por causa de Hazaki. Mas parece que todos estão cansados agora. Foi decidido que aqueles que ficarão, ficarão e aqueles que partirão, irão embora. Hazaki, que os dominou e impôs sua vontade, perdeu seu poder e se tornou um ser humano comum. Então não havia mais motivo para ficar aqui. Metade dos que vieram aqui foram trazidos à força por Hazaki. A outra metade estava interessada na esfera em si ou queria pesquisá-la, mas enquanto Taizan estivesse protegendo a esfera, não havia nada que pudessem fazer. Além disso, eles estavam lentamente percebendo que a energia natural que emanava da esfera estava ficando mais forte a cada dia, e a existência capaz de exercer tal poder era extremamente rara. Tal esfera, protegida por um poder esmagador. Aquele contratado com o espírito do mais alto grau. Alguém que poderia interferir em contratos com espíritos de alto escalão. Exatamente quem eles não podiam provocar era algo que não podiam deixar de entender. E Akien sabia exatamente quem era. Ela inclinou a cabeça. Muito obrigado, Sr. Taizan.
Essa foi a sinceridade de Akien. Akien não sabia exatamente quanto poder o rei espiritual possuía, mas não era difícil adivinhar que se o rei espiritual nutrisse má vontade em relação a eles, seu mundo ficaria grandemente abalado. Mesmo que não fosse esse o caso, eram pessoas que conviveram com espíritos. O rei espiritual era um objeto de adoração para eles. Então, para Akien, que buscava harmonia com os espíritos, esse era o resultado mais desejado. Taizan respondeu: estou apenas fazendo meu trabalho. Ainda assim, meus agradecimentos permanecem inalterados. Obrigado por nos impedir de seguir o caminho errado. Com uma voz cheia de sinceridade, ela falou. Assim como Taizan estava prestes a responder, o poder fluiu da esfera. O poder emanado começou a tomar forma, eventualmente se manifestando como uma garota de cabelo azul. Olá. Ela sorriu levemente e estendeu a mão para Akien. Akien, olhando fixamente, pegou a mão dela. Olá. Prazer em conhecê-lo. Eu sou a criança que você deve proteger. Minerva acenou com a mão com um sorriso risonho. Com suas palavras, as pupilas de Akien dilataram. Poderia ser, você é. Eu sou o rei espiritual do vento, Minerva, o ser que protegerá este mundo. Akien ficou surpreso e rapidamente se prostrou no chão. Oh, Sua Majestade, um ser humilde cumprimenta uma grande entidade. Por favor, perdoe qualquer grosseria. Está tudo bem, está tudo bem. Minerva acenou com a mão com desdém. Taizan, que estava observando em silêncio, falou. Você poderia sempre sair assim? Antes não era possível, mas está quase acabando, certo? Uma mudança de poder como essa está bem. Minerva riu. Akien sentiu que ia enlouquecer. A ideia de enfrentar diretamente o grande rei dos espíritos era algo que ela nunca havia imaginado. Minerva olhou para ela com um olhar alegre. Eu nasci para proteger todos vocês. É meu dever. Mas, ainda assim, ver um humano como você diretamente é bom. Alguém digno de ser protegido, alguém que me faz sentir que vale a pena. O obrigado. Ficar de pé. Minerva ajudou-a a se levantar. Akien se levantou, o rosto cheio de gratidão. Continue gostando de mim de agora em diante. Sim, sim. Akien assentiu. Minerva estava prestes a dizer algo com um sorriso quando de repente a escuridão envolveu o mundo. Roxo riscou o céu, seguido por uma enorme colisão de forças. Luz e escuridão giraram e se chocaram. Uma colisão de seres poderosos que até as criaturas da Terra podiam sentir. Os olhos de Minerva vacilaram. Mãe! Os poderes do Deus Espírito e do Deus Altíssimo estavam colidindo. E naquele momento, sombras cobriram a terra. A luz do amanhecer que se aproximava foi engolida pela escuridão. Uma sombra profunda e negra, como um abismo sem fundo, engoliu tudo em seu caminho. Uma força alienígena tentou devorar o Rei dos Espíritos. Sua Majestade. Barcaza bateu palmas apressadamente, formando uma barreira que os envolveu. A barreira de Barcaza, um poder do espírito do mais alto grau, era algo que nem mesmo Taizan conseguia penetrar facilmente. Rachadura. No momento em que colidiu com a sombra, foi engolido. Como se a barreira nunca tivesse existido, estava coberta pela sombra. É. Barcaza exclamou horrorizado, reforçando a barreira com ainda mais firmeza, mas ela também se quebrou sem efeito. A sombra tinha como alvo Minerva. Ah! Akien rapidamente se envolveu em Minerva. Taizan desembainhou a espada e mergulhou-a na terra. Uau! O poder de Taizan fluiu através da espada para o chão. A sombra colidiu com a espada. Quando a sombra começou a engoli-la, a espada lentamente ficou preta na ponta. Taizan sacudiu a espada violentamente. Uau! O ar explodiu e a sombra se dispersou. A sombra dispersa começou a invadir lentamente a terra. Isso é. Taizan fez uma careta. Foi denso. Ele já havia enfrentado muitos monstros do Deus Supremo antes, mas isso era diferente. Era fundamentalmente diferente essa sombra. Lá. O rosto de Minerva estava rígido. Taizan agarrou a nuca de Akien. Sinto muito, mas você terá que se afastar um pouco, Barcaza. O quê? O quê? Taizan jogou Akien para longe. Barcaza bateu palmas e uma barreira se formou ao redor do Akien voador. Lançamento perfeito. Ela provavelmente pousará em uma parte pacífica da floresta. O fantasma riu. Eu não esperava isso. Você. O rosto de Minerva se contorceu. Hazaki, manchado pela escuridão, apareceu de longe. Oi, Henrique. Hazaki caiu na gargalhada, com o rosto cheio de loucura. Todo o seu corpo estava meio submerso na escuridão, tornando difícil discernir sua verdadeira forma. Eu ganhei poder. Hazaki exclamou. Sua voz carregou a escuridão consigo. O labirinto não me interessa mais. Tornei-me grande. Ser engolido pelo poder também pode ser considerado grandeza? Não pelos padrões de Taizan. Você. A fúria tomou conta do rosto de Minerva. Você, como você se atreve, sendo um elemento do meu mundo, um assunto que devo proteger, cortando o relacionamento com os espíritos. Como você ousa abraçar o poder desses vilões? Sua voz, cheia de raiva, ecoou pelo mundo. A natureza rugiu e levantou-se ferozmente. Despertada pela raiva do rei dos espíritos, a natureza correu em direção a Hazaki,
que estava manchado pela escuridão. A terra se despedaçou, destroços voaram e o vento se transformou em tempestade. Hazak mostrou um sorriso torto. Patético. A sombra se espalhou em todas as direções. A sombra que se espalhava subiu e engoliu tudo. Os fragmentos da terra, o vento virou tempestade, tudo engolido. Esse era todo o poder que você tinha. Pensar que eu estava obcecado por um poder tão trivial. Você. Minerva cerrou os dentes. Taesan puxou Minerva de volta enquanto ela reunia mais poder. Não me impeça, Taesan, ele nos traiu. Minerva gritou ferozmente. Quebrando um contrato feito pela própria mãe. Como ele ousa dar as mãos a eles. Acalme-se primeiro. Está tudo bem em extrair energia assim agora? Ao ouvir as palavras de Taesan, Minerva estremeceu. A esfera serviu não apenas como uma barreira protetora para ela, mas também desempenhou um papel de apoio para que ela se tornasse perfeita. Estava quase terminado, mas extrair energia de fora da esfera dessa forma não era aconselhável. Fique dentro de casa. Isso é algo que tenho que fazer. Sua missão, recebida do Deus Espírito, era proteger o Rei Espírito. Foi contraproducente para o Rei dos Espíritos dar um passo à frente pessoalmente. Sua Majestade, por favor, proteja seu corpo dentro da esfera. Você ainda não está completo. Barcaza também entrou na conversa. Minerva mordeu o lábio. Taesan riu. Eu me perguntei como eles viriam até mim, e é assim. Isso é novo. Com suas palavras, o rosto de Minerva ficou pálido. Por favor, não. Matar. Ele. Não é isso. Taesan rejeitou suas palavras. Não matar Hazak não foi a razão pela qual o Deus Supremo interveio. Foi simplesmente porque Hazak era o mais próximo de Taesan e nutria a maior animosidade em relação a ele. Muitos humanos estavam mirando na esfera. Se não fosse por Hazak, outro teria sido escolhido pelo Deus Supremo. Não se preocupe e entre. Vou terminar isso rapidamente. Ok, me desculpe. A forma de Minerva começou lentamente a se dispersar. Mas tenha cuidado, isto é muito diferente do que você já enfrentou antes. Estou bem ciente. A dispersa Minerva retornou para dentro da esfera. Oi, Rick. Hazak riu. Seu poder, não é nada, você não é nada. Taesan não reagiu às palavras de Hazak. Precisamente, não havia necessidade. Ele foi consumido pelo poder. Seu eu estava enterrado sob a loucura, a raiva e o poder, não mais intacto. Envolver-se em diálogo com tal ser não tinha sentido. Risadinha. A escuridão escondida dentro de Hazak fez Taesan rir. Um grande ser voltou seu olhar para Taesan. Taesan relaxou os músculos de todo o corpo. A escuridão escondida dentro de Hazak. Um abismo que engole tudo. Escuridão em todas as formas. Este não era um monstro. Uma mera entidade desse nível não poderia possuir tal poder. Outra coisa, transcendente, além dos mortais, atualmente exilado do mundo. Era um Deus Supremo. Mestre, isso é perigoso. Já ouvi histórias, mas é a primeira vez que vejo uma criatura contratada. Você sabe o que é? Desejo dos deuses superiores de atropelar o mundo. Eles usam todos os meios à sua disposição, muitas vezes enviando monstros para o seu mundo. E onde isso não é possível, eles usam os habitantes do local. Um contrato com o Deus Supremo. Certo, um habitante do mundo faz um contrato com um Deus Supremo, abandonando a proteção divina para se tornar um de seus servos. Quando isso acontecer, a proteção divina não significa nada, porque foram os próprios habitantes do mundo que aceitaram o Deus Altíssimo, reconhecendo a sua existência. É por isso que eles podem violar a proteção do Deus Espírito e intervir. O fantasma estalou a língua. Por que alguém aceitaria tal contrato? Destrói a alma, o corpo e a mente. Um contrato com um Deus não foi fácil. Mesmo aqueles com poderes fora do alcance no mundo exterior não tiveram escolha. Era mais uma questão das condições do que da dificuldade do contrato em si. O contrato do apóstolo foi uma concessão de status divino a um humano. Isso significava que os fracos, aqueles que não conseguiam cumprir as condições, mesmo que aceitassem o contrato, entravam em colapso e se perdiam. Portanto, os deuses eram seletivos quanto aos humanos com quem firmavam contratos. Eles avaliaram se o humano os agradava e se possuíam força para resistir ao status do apóstolo. No entanto, os deuses superiores não eram assim. Para eles, os mortais eram apenas brinquedos. Então não é incomum que mortais que buscavam apenas o poder sejam tratados por eles como peões descartáveis. Teria sido impossível normalmente. Mas parece que Hazak enviou o poder do contrato, aproveitando a oportunidade da ausência do Rei dos Espíritos, que é o guardião do mundo. Esse cara não era sem talento. Agora vejo porque o Rei dos Espíritos ficou furioso. O Rei espiritual foi o ser que protegeu este mundo. Ela guardou toda a arulha. No entanto, um ser que ela deveria proteger negou-a e fez um contrato com um Deus Supremo. Era semelhante à negação de sua própria existência. Eu nem sei o que dizer. O fantasma engoliu sua saliva. Embora ele tenha contratado um Deus superior, um humano não seria capaz de suportar um contrato adequado. Então ele não possuiria nenhum fragmento desse poder. No entanto, é um contrato com um ser transcendente. O poder que ele exerce é diferente de qualquer monstro que você já encontrou.
Tive uma ideia aproximada. Sombras se estenderam. Uma cor profunda que deixava tudo preto. O espaço transformado já não era Arulha. Tornou-se um espaço de escuridão onde tudo estava obscurecido. Tarzan já havia encontrado tal espaço na Terra antes. Uma enorme fenda no céu. O poder que emanava de lá era o mesmo. Este era um ser que havia contratado diretamente um Deus superior. Consequentemente, o poder que exercia era o do Deus Supremo. Esta será uma boa experiência. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.